No vídeo de agora, você vai aprender as características das imagens nos espelhos esféricos convexos. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Na nossa plataforma Física com Douglas, no endereço fisicacomdouglas.com. Conheça e veja as melhores aulas de física feitas na medida para você. E eu vou te acompanhar tirando suas dúvidas no nosso grupo de estudos. Vem comigo! Aqui está representado um espelho convexo, a face refletora é esta daqui. Atrás dele nós vamos ter o foco principal e o centro de curvatura deste nosso espelho. Vamos posicionar agora um ponto-objeto real, que vai fazer seus raios de luz incidirem sobre o espelho, refletir e conjugarem uma imagem. Este é o nosso ponto-objeto real, cujos raios vão incidir no espelho. Eu representei 3 raios. E eu vou te dizer uma coisa, será que todos esses raios são necessários para que a gente encontre a imagem? Não, você só precisa de 2 raios para encontrar a imagem. E da infinidade de raios que vão atingir o nosso espelho, eu escolhi 2. Arbitrariamente, você poderia ter escolhido outros. Eu escolhi aquele que mira o nosso foco, porque ele reflete paralelo, e escolhi aquele que incide sobre o vértice, porque ele vai refletir formando o mesmo ângulo aqui com o eixo principal. Uma pessoa que receba estes raios refletidos terá a impressão de que eles vêm de um ponto atrás do espelho. Este ponto será a nossa imagem virtual. Este aqui será então o nosso ponto-imagem virtual, o ponto de onde parecerão vir os raios luminosos, que eu representei aqui de roxo, que vão atingir os olhos do nosso observador. Então, é ali que ele enxerga esta imagem. Ela será chamada virtual porque, para encontrarmos, nós tivemos de prolongar os raios luminosos refletidos. Suponha agora que aquele ponto-objeto real é a ponta de um lápis. O nosso ponto-imagem virtual também será a ponta de um lápis, mas observe que será um lápis de menor tamanho. Então, a nossa imagem será virtual, direita e menor. Eu fiz o destaque de algumas distâncias importantes para as nossas futuras análises. Uma delas é a distância do objeto até o espelho, que nós vamos chamar de módulo de P. Eu estou colocando em módulo porque distância é sempre algo positivo. E nós vamos ter no futuro algumas convenções de sinais. Então, P vai corresponder à distância do objeto até o vértice do espelho. E P' vai ser a distância da imagem até o vértice do espelho. F vai corresponder à distância focal. Y vai ser o tamanho do nosso objeto, colocado aqui na direção Y, na perpendicular ao eixo principal. E Y' será o tamanho da imagem. Nossa imagem está menor do que o objeto e está mais próxima do espelho que este objeto também. Agora, cuidado! Nosso cérebro interpreta imagens pequenas como coisas distantes, mesmo que na verdade estejam mais próximas. Então, quando nós olhamos para um espelho desse tipo convexo, nós acabamos contemplando uma imagem que, apesar de mais próxima, pelo fato de estar pequenininha, nos parece mais distante. Eu vou te dar uma ideia disso daí. Você tem 2 objetos aqui que têm o mesmo tamanho, mas quando um está mais distante, ele parece menor para você. Então, quando eu te apresento algo pequeno, o seu cérebro interpreta, oh, está longe. Mas isso é psicológico, certo? E cuidado, quando você olhar para um espelho convexo, você pode pensar que as coisas observadas ali estão mais distantes do que na verdade estão. E esses espelhos são muito utilizados em retrovisores de automóveis. Por que razão? Pelo fato de as imagens estarem menores, cabem mais imagens no nosso espelho, ou seja, você tem um ganho, um aumento no campo visual, mas com aquele problema de parecer para o nosso cérebro que estão mais distantes as coisas que a gente vê nesse espelho. E no caso de um automóvel, isso pode causar um acidente. Alguns automóveis vêm com a mensagem de cuidado, os objetos estão mais próximos do que parecem quando você olha no espelho. E esse fato de proporcionarem um maior campo visual faz com que esses espelhos sejam muito adequados para situações de vigilância, onde você precisa conseguir ver uma grande área do espaço.
E uma característica interessante do espelho convexo é que a imagem conjugada por ele sempre vai se encontrar entre o foco e o vértice. Quando você jogar o objeto lá para o infinito, a imagem vai ser conjugada no foco. Nunca você vai ter imagem para além do foco no espelho convexo. E se você já se perguntou quais as relações entre aquelas distâncias P, P', F, Y e Y', eis aqui as equações que vão fornecer essas relações. A primeira é a chamada equação de Gauss, que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Douglas, eu vou ter de memorizar? Sim, a memorização é interessante aqui. A demonstração desta relação envolve uma sequência de aproximações e semelhanças de triângulos. Então, a memorização é mais interessante. Douglas, tem alguma forma de ser mais rápido? Tem. Uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha. Então, seria uma maneira interessante de você recordar: uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha. Douglas, eu aprendi que o foco é igual ao produto pela soma. Dá para fazer isso também. Depois eu vou te mostrar como chegar lá. Outra equação é a equação do aumento linear transversal. O objeto, nessa situação, deve se encontrar perpendicular ao eixo principal. Daí o nome transversal. O aumento é a razão entre o tamanho y' da imagem e o tamanho original do nosso objeto. E isso vai ser igual a menos P' sobre P. Agora, e o que é que esse menos significa? Alguns valores aqui serão negativos? Sim, haverá convenções de sinal. E a convenção nos diz que F é a abscissa focal do espelho, que será positiva se o foco for real, caso do espelho côncavo, e será negativa se o foco for virtual, caso do espelho convexo. O P, que é a abscissa do ponto-objeto, como nós vamos trabalhar apenas com objetos reais, vai ser sempre positiva. Então aqui você não precisa se preocupar. Já o P', que é a abscissa do ponto-imagem, vai ser positiva se a imagem for real, diante do espelho, ou se ela for virtual, o P' será negativo. Isso acontece quando nós tivermos a imagem atrás do espelho. E em relação à altura, nós vamos considerar a altura do objeto positiva, sempre. E o y', a altura da imagem, será positiva se a imagem estiver direita, mas será negativa se a imagem estiver invertida. Vamos pegar essas ideias aqui e observar valores numéricos para os casos que nós já estudamos anteriormente. Eis aqui o caso do espelho convexo. Nós vamos ter o nosso ponto-objeto real, por exemplo, a 12 centímetros do espelho. Este nosso objeto suponha que tenha 15 centímetros de altura. A distância focal deste espelho é de 10 centímetros, mas como este foco é virtual, já que o espelho é convexo, nós vamos dar para o valor de f menos 10 centímetros. Vamos agora utilizar as equações que a gente viu anteriormente para encontrar onde está a nossa imagem e que altura ela tem. Substituindo na expressão 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', 1 sobre menos 10 vai ser igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre p'. Faça as contas aqui, dá um pouco de trabalho, eu sei. E você encontrará que o valor de p' é menos 5,5 centímetros. Deu negativo porque está atrás do espelho, porque a imagem é virtual. Vamos ao tamanho, à altura dessa imagem. O aumento vai ser igual a y' dividido por y, que vai ser igual a menos p' sobre p. O y' sobre 15, que é o nosso y, vai ser igual a menos 5,5 dividido por 12. Fazendo a conta, você encontra que a altura desta imagem é de cerca de 6,8 centímetros. Deu positivo. É interessante observar que quando o P' dá negativo, o Y' dá positivo, por conta deste sinal de menos que aparece aqui na fórmula. Isso acontece porque quando a imagem é virtual, ela é direita quando comparada com o nosso objeto. Gostou da nossa aula? Tem muito mais na nossa plataforma. Te convido a conhecê-la em fisicacondouglas.com. Até a próxima, a gente se vê!